Bem-vindos de volta ao canal Dias Marley. Essa é a parte 2 da resolução da ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada, que foi aplicado aí a todos os alunos do primeiro ano do ensino médio, primeira série do ensino médio da rede estadual. É muito importante aí que você acompanhe os vídeos por completo. Se você perdeu a parte 1, já clica aqui no card, assiste primeiro a parte 1 para você pegar desde o início, tá bom? São aí divididos em 5 partes e você não pode perder nada. Vai ser uma super revisão aí de todo o ensino fundamental em alguns minutos. Bem tranquilo, bem rápido, de forma simples, você vai relembrar tudo e bola para frente. Bora? Vamos lá! Gustavo foi a uma sorveteria comprar um açaí no copo, que é montado de acordo com o combo escolhido pelo cliente. Ele escolheu o combo de açaí no copo com uma opção de calda, uma de fruta e uma de complemento. Essa sorveteria oferece 2 tipos de calda, 3 tipos de fruta, 5 opções de complemento. Com o combo escolhido, Gustavo tem quantas opções diferentes de montar esse açaí no copo? Então vamos lá, ele vai montar com um de cada, um tipo de calda, uma fruta, um complemento, beleza? Mas aí você vê o quantas a sorveteria tem para oferecer, e aí com base nisso você vai ter que pensar aí quantos tipos diferentes ele consegue montar. Só para você entender aí, ele pode escolher a calda número 1, pode escolher a fruta número 1 e escolher o complemento número 1. Vamos dizer que todos esses itens estejam em ordem. Você escolheu o um de cada, é uma opção, é uma maneira de montar esse açaí no copo. Se você manter, eu quero o mesmo tipo de calda, a mesma fruta, mas quero mudar o complemento, quero o complemento 2. Bom, aí já é uma nova combinação. Então a questão é, quantas combinações diferentes nós conseguimos fazer? Você pode ficar escrevendo aí, desse jeito que eu falei, calda 1, fruta 1, complemento 1, calda 1, fruta 1, complemento 2. E aí você vai montando todas as possibilidades. Vai levar um tempo, mas dá certo também, tá bom? Se você está numa prova, como nós estamos aqui treinando para uma prova, o jeito mais fácil é aplicar o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo já entrega, né? Já entreguei, já dei spoiler aí do que vai fazer. Princípio multiplicativo a gente multiplica. Eu tenho 2 tipos de calda e 3 tipos de fruta, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. E tenho 5 tipos de complemento, 6 vezes 5, 30. Então eu tenho 30 possibilidades diferentes de montar esse açaí no copo. Beleza? Fácil assim, bora para a próxima. Vamos lá, nessa daqui você precisa relembrar aí os conceitos de gráficos de equações. Olha que beleza, algumas funções aí elas são representadas aí graficamente, ou todas as equações aí também são representadas graficamente. Essa equação aí, menos 2x mais 4y igual a 0, tem uma dessas representações aí que estão abaixo, beleza? E aí você precisa pensar aí, qual será o tipo de representação? Qual será a representação correta? Como saber? Bom, uma maneira de você ficar testando aí seria o quê? Pensar em um ponto e fazer o teste. Ó. Esse x e y, eles também representam as coordenadas. Ó. A coordenada x, que é horizontal, a coordenada y, que é vertical. E quando você pega um ponto como esse aqui, ó, um ponto 2 e 1, ele é um ponto que está marcado aí. E que com esse ponto você pode fazer um teste. Ó, esse ponto que faz parte do gráfico, ele tem coordenada x igual a 2, que está o 2 aqui embaixo, ó, no eixo x, e y igual a 1, que está aqui na coordenada y. 2 e 1. Ou seja, se eu colocar 2 no x e 1 no y, o resultado precisa dar certo, precisa dar 0. Será que vai dar? Vamos fazer um teste. Ó. O 2 no lugar do x. Menos 2 vezes 2, mais 4 vezes o y. O y é 1. Então vai ficar menos 2 vezes 2, mais 4 vezes 1. Bom, menos 2 vezes 2 dá menos 4, porque menos com mais dá menos, 2 vezes 2 dá 4, então dá menos 4. E 4 vezes 1 dá 4. Então eu vou ficar com menos 4 mais 4, que realmente dá 0.
Então, esse ponto que eu testei aí, o ponto 2 e 1, que faz parte do gráfico aqui, ó, nessa primeira alternativa que eu peguei aí direto, sem escolher uma, tá? Fiz o teste e deu certo. Aí eu tenho que olhar, esse ponto 2 e 1 ele precisa estar. Aqui, ó, o ponto 2 e 1 não está. Aqui, o ponto 2 e 1 também não está. Aqui, o ponto 2 e 1 está. Bom, então pode ser essa de cima ou pode ser essa de baixo, que no caso aí é a letra B ou a letra A. Tudo bem? Se você tiver uma memória um pouquinho melhor aí, você vai lembrar que equações de primeiro grau, o que quer dizer equação de primeiro grau? O grau da equação é determinado pelo expoente que está na incógnita. Então o x aí ele pode ter um x ao quadrado, x à terceira, o y também, o y ao quadrado, o y à terceira. Se eles não têm nenhum expoente, quer dizer que ele tem 1. Né? Tem aqui um x elevado a 1 e um y elevado a 1. Mesmo quando não tem nada, a gente considera que é 1. Então essas equações, quando não tem nada aí em cima de expoente, a gente considera que é uma equação de grau 1. Toda equação de primeiro grau, ela é representada por uma reta. E aí se você olhar bem aí entre as duas opções, você vai ver que reta, na verdade, é só essa. A outra aí, ela começa a fazer uma curvatura aí, né? Tem uma curvatura, então ela deixa de ser uma reta e aí ela seria representada por um outro tipo de equação, que não é a equação de primeiro grau. Fácil assim, bora para a próxima. Vamos lá, um professor, durante uma aula de reforço para 4 alunos, desenhou um quadrilátero na malha quadriculada abaixo, informando que pela definição desse quadrilátero, os triângulos PQT, QRT, SRST e PST são congruentes. Normalmente, quando o aluno lê essa frase aí, com essas siglas aí, ele não entende, ele já desiste e parte para a próxima. Mas cuidado, não precisa se apavorar. Ó, o que significa essa sigla aí, PQT? Não pensa não é nenhum palavrão, vai com calma. Olha no desenho, vamos olhar no desenho, ó. PQT é um triângulo. Ele está representando um triângulo, citando aí os pontos que são os vértices do triângulo. Ó, P, Q e T formam esse triângulo aí de cima. A parte de cima direita aí, ó, PQT. E as outras siglas que ele vai falando aí são as siglas para formar os outros triângulos. PST ou TSR ou RTQ. Todas essas combinações aí são para indicar esses 4 triângulos que a gente consegue ver formados dentro da figura aí do quadrilátero que o professor desenhou. Vamos voltar lá. Em seguida, esse professor solicitou que cada um dos seus 4 alunos analisasse o desenho e formulasse uma conclusão diferente a respeito dos elementos desse quadrilátero. Então ele fala aí, observe aí abaixo as 4 conclusões que surgiram dessa atividade. E aí começa cada aluno a falar a sua conclusão. Se você vir aqui embaixo, você já consegue ver o que está perguntando, né? Qual desses alunos formulou uma conclusão válida? Então, só um desses alunos, as alternativas aí são os nomes dos alunos, só um desses alunos formulou uma conclusão válida. Então a gente vai olhando uma por uma e vai conferindo no desenho aí para ver se deu certo, beleza? Então, primeiro, Gustavo, os segmentos PR e SQ são congruentes. Bom, simples assim, essa é a afirmação dele. Vamos analisar. Ó. PR e SQ. O segmento PR é esse aqui vertical, ó. PR, é aqui embaixo. PR é esse segmento aqui. E o segmento SQ. Bom, para que eles sejam congruentes, eles precisam ter o mesmo tamanho. Fica claro aí que eles não têm, né? O PR é um segmento maior e o SQ é um segmento menor. Dá para você contar aí pelos quadradinhos. Esses quadradinhos eles representam aí unidades de medida. Então dá para você ver que aqui tem menos unidades de medida do que no PR. Então esses dois segmentos eles não são congruentes. Já eliminamos o Gustavo. Vamos para o próximo aí. O próximo é a Yasmin. A afirmação dela é: os ângulos, agora é sobre os ângulos RSP e PQR são suplementares. Primeiro vale uma lembrança aí que quando ele fala de ângulos,
e aí ele determina aí por 3 letras, é importante verificar qual a letra que está no meio, porque aí é o ângulo formado perto dessa letra, tá? Nesse primeiro triângulo aí, RSP, olha aqui, ó, R aqui embaixo, S, P é o ângulo formado entre essas 3 retas, então ele está falando desse ângulo em cima da letra S, porque é a letra que está no meio. Fica fácil de lembrar aí, ó. Então, a letra que está no meio é esse ângulo que eu estou analisando. RSP, está aqui, esse ângulo pertinho do S. E o próximo é o PQR, é o ângulo, o Q está no meio, então é o ângulo pertinho do Q. É o ângulo que está de frente aqui, né, desse lado, ó. PQR, é o ângulo que está aqui em cima do Q. E ele está dizendo que esses dois ângulos, o do lado esquerdo e o do lado direito, são suplementares. Vale recordar aí o que significa isso. Ângulos suplementares são dois ângulos que, quando somados, resultam em 180. Então, para que a afirmação dela esteja correta, esses dois ângulos somados precisam resultar em 180. Bom, como que eu vou saber se eu não tenho aí as medidas desse ângulo? Teria que medir aí no olho, pego o transferidor, nada disso. Alguns ângulos são muito destacados e a gente consegue perceber. Ao afirmar que eles dois são suplementares, fica difícil determinar aí o ângulo exato de cada um deles. Mas eu sei que ambos são iguais. Dá pra gente olhar para essa figura? Ela é uma figura simétrica, ou seja, o lado direito, o lado esquerdo são iguais. O lado de cima, o lado de baixo são iguais. Então ela é uma figura toda simétrica, ou seja, esses dois ângulos que estão sendo tratados aí, eles são dois ângulos iguais. E se eles são dois ângulos iguais e somados dão 180, cada um deles precisaria medir 90. E aí, visualmente, dá pra gente saber que não dá certo, porque aqui não tem 90 graus, beleza? Então, o ângulo, não dá para eu saber com certeza qual a medida desse ângulo, mas o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, relembrando aí para você, né? Ângulo reto é o ângulo que mantém a nossa casa reta, é o ângulo entre o chão e a parede. Olha aí no cantinho do cômodo que você tiver, ó, o ângulo formado entre o chão e a parede é 90 graus. Não é esse ângulo que está aqui. Então, nós podemos afirmar que essa conclusão da Yasmin também está equivocada, errada. Vamos ao próximo aí, Lázaro. Os segmentos PT e RT são congruentes. Vamos observar para ver. Ó, o segmento PT e RT são congruentes. Como eu acabei de falar que essa figura é simétrica, ou seja, a parte de cima e de baixo tem o mesmo tamanho, são iguais, esses segmentos são congruentes mesmo. Ó. PT e o RT são segmentos de mesmo tamanho, são segmentos congruentes. Ele fala mais alguma coisa, vamos ver. Assim como os segmentos ST e QT também são congruentes. Então vamos ver, ST e o QT. Como eu disse, ela é simétrica não só na parte vertical, mas também na parte horizontal. Então esse segmento ST também tem o mesmo tamanho aí do QT. Então o Lázaro, por enquanto, me parece mais assertivo aí. Mas vamos olhar o último aí para desencargo de consciência, né? Otávio, o quadrilátero é um quadrado. Bom, vale lembrar, nem todo quadrilátero é qualquer figura que tenha 4 lados. Para que ela seja um quadrado, ela precisa respeitar algumas coisas. Ela precisa ter os 4 lados com medidas iguais e os 4 ângulos também com medidas iguais. Ou seja, esse ângulo aqui de cima, esse ângulo aqui na lateral, esse ângulo aqui de baixo e esse ângulo da esquerda, todos os ângulos deveriam ter medidas iguais. Ou seja, 90 graus em cada um. E aí, nós já concluímos anteriormente que esse ângulo PSR ou ângulo PQR também não tem 90 graus, não é mesmo? Se eles não têm 90 graus, então essa figura como um todo não é um quadrado. Ela é um quadrilátero, tem 4 lados, mas não é um quadrado. Bom, se você ficou na dúvida, vale assim, mas parece que tem 90, eu acho que tem 90. Se você ficou na dúvida, pensa o seguinte, se tiver 90 graus aqui, a questão fica inválida, porque aí tanto a afirmação da Yasmin seria correta, como a afirmação de Otávio seria correta. Se esses dois ângulos são suplementares, ambos têm 90 graus.
E se ambos têm 90 graus e a figura é simétrica, resta ter em cima e embaixo também 90 graus. E aí formaria um quadrado. E aí você diria que quem está certo, Yasmin ou Otávio? Então, no fundo, os dois erraram. Não tem 90 graus, não é um quadrado. E a única coisa aí que foi correta foi a afirmação de Lázaro que esse segmento aqui de cima, PT, e o segmento RT são congruentes, assim como o segmento ST e o segmento QT também são congruentes. Beleza? Pode marcar aí Lázaro, sem medo de ser feliz, e ir para a próxima. Nessa daí, ó, Gustavo fez todas as provas de trabalhos escolares de geografia no quarto bimestre de 2019. Saudade de 2019, sem pandemia. Vamos lá. E obteve as seguintes notas: 92, 88, 76, 88 e 66. A nota bimestral de cada disciplina na escola de Gustavo corresponde à média aritmética de todas as notas obtidas pelo aluno no bimestre. Qual foi a nota bimestral de Gustavo em Geografia no quarto bimestre de 2019? Bom, se você ainda não viu o vídeo de estatística básica, que eu explico direitinho aí o que é média, moda e mediana, vou deixar o link aí no card para você ver depois, beleza? Clica aí e já aguarda ele para mais tarde, assiste depois que você terminar a correção aqui. Média aritmética é a média mais simples possível. Você soma todos os números, soma todas as notas que você tem aí e divide pela quantidade de atividades. Então eu vou somar 92 mais 88 mais 76 mais 88 mais 66 e dividir pela quantidade. Aqui eu tenho 5 atividades diferentes, então a somatória vai dar um valor grandão, divido ele por 5 e o resultado vai dar 88. Beleza? Fácil assim. Não confunda aí com a moda, viu? Só para fazer um adendo aí, a moda também seria 88, porque a moda é o número que mais repete, 88. A média deu 88 por uma coincidência, mas não é porque tem 2,88 aqui que a média será 88. Normalmente a média dá um valor diferente até dos dados que nós temos aqui obtidos. Beleza? Bora pro próximo. Nesse daqui a gente vai observar a figura aí na malha quadriculada. Então, observe a figura em cinza na malha quadriculada. Cinza? Tá tudo cinza. Tudo, a figura, a malha, tá tudo cinza. Tudo bem. Essa figura foi refletida em relação à reta R e em seguida rotacionada no sentido anti-horário, equivalente a um ângulo reto. A figura obtida após essas transformações está representada em... E aqui nós temos a nossa figura para trabalhar, e aqui embaixo nós temos as alternativas, como é que essa figura ficou. Bom, vamos lá, vamos analisar ponto a ponto aí dessa questão. Ó, primeira coisa, essa figura foi refletida em relação à reta R. Olha aqui o Rzinho, a reta R é essa reta vertical que nós temos aí. E quando você fala refletida em relação à reta R, quer dizer que o que está à esquerda da reta R vai para o lado direito, o que está do lado direito vai para o lado esquerdo. A gente faz uma inversão assim, ó, da figura. Refletiu. Refletiu. Certo? Então, quando ele fala aí que você refletiu, vamos fixar um ponto assim na nossa cabeça, ó. Essa pontinha triangular que a gente tem aqui pro lado esquerdo, quando eu refletir, eu vou revirar essa figura aí do lado avesso aí, e a pontinha vai aparecer aqui do lado direito, ó. Eu vou inverter ela aí, da esquerda para a direita. Vou refletir em torno da reta R. Primeira coisa, primeiro movimento foi esse. Parei com o meu pontinho aqui. Ok, vamos ver o que é o segundo movimento. Em seguida, rotacionada no sentido anti-horário. Bom, vamos lá. Sentido horário é o sentido que o relógio anda aí, ó. Sentido horário. Só você ver o ponteiro se mexendo aí um pouquinho, você vai ver que é o sentido horário, porque é o sentido do ponteiro do relógio, que marca a hora. Hora. Vamos ver. O sentido anti-horário, então, é o sentido contrário, ok? Sentido contrário do relógio. Vamos lá. Ele fala também que é um ângulo reto. E essa rotação que ele faz no sentido anti-horário é equivalente a um ângulo reto. Nós já falamos aí, o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, é o ângulo de relação aí do chão com a parede. Então, primeira coisa, refletir esse ponto aqui que está na esquerda, eu refleti a figura toda, inverti ela
e o ponto veio parar aqui. Bom, fiz a reflexão dela, ela ficou ao contrário aí, ficou do lado de cá. Ponto. Depois eu vou rotacionar esse ponto aí até 90 graus no sentido anti-horário, ou seja, ele vai subindo aqui, ó, no sentido contrário. Esse ponto que estava na horizontal vai parar lá na vertical. Então, ó, essa pontinha, por que eu estou falando do pontinho? Porque você olhar a figura como um todo fica muito mais difícil. Fixa um ponto para você entender o que está acontecendo. Ó. Esse pontinho aqui da figura, triangular aqui, que está apontando para a esquerda, quando eu refletir ela com relação à reta R, ela vai vir parar aqui do lado direito. Quando eu rotacionar ela no sentido anti-horário, um ângulo de 90 graus, então eu vou rotacionar aqui, ó, 90 graus, e ele vai parar aqui em cima. Então essa pontinha aqui vai inverter para cá e parar aqui em cima. Vamos olhar as alternativas, quantas delas estão com a pontinha lá em cima. Bom, ó, acabei de falar, ó, se a gente fixou essa pontinha, a gente rotacionou, ó, a primeira rotação ela pararia igual a essa, e aí quando a gente faz esse 90 graus aí no sentido anti-horário, ele para aí nessa opção A aí, ó, dessa forma o desenho. Beleza? Fácil, fácil, fácil. Bora para a próxima. Essa foi a parte 2. Para não ficar muito cansativo, muito longo, eu vou deixar você tomar uma água aí, pega um café se você tiver com sono e volta para a gente continuar a correção dessa atividade aí. Vamos concluir ela hoje, beleza? Já vou deixar a parte 3 aqui na sequência. Vai acabar esse e já vai começar a parte 3. Então é só o tempo de tomar uma água, dar uma respirada e vamos pro próximo. Já deixa o like e bora pro próximo.